Gálatas 5, versículo 26, que nos diz assim: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Que Deus nos abençoe com a porção lida da sua palavra. Amém. Irmãos, nós vamos dar continuidade às mensagens que estamos meditando nas quartas-feiras acerca das obras da carne. E hoje nós veremos a quarta obra da carne de nível relacional, que é a inveja. Está em Gálatas capítulo 5, versículo 21, Nós já vimos 3 anteriores, obra da carne de nível relacional. Ao todo nós já vimos 12. Hoje nós veremos a 13ª obra da carne, e esta a última de nível relacional. As outras 3 de nível relacional que nós vimos foi discórdia, dissensões, facções e invejas, Hoje nós veremos inveja, que é a 13ª obra da carne, a quarta de nível relacional. Então, amados, aqui no capítulo 5, versículo 26, o apóstolo Paulo diz: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Parece uma coisa até interessante, que muitos cristãos acham, ou possam até duvidar, que um cristão pode ter inveja um do outro. Mas o apóstolo Paulo aqui está recomendando: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Pois nós sabemos que esta carta aqui foi endereçada aos crentes da Galácia, endereçada à igreja, aos crentes da igreja da Galácia. Então, amados, vejamos o seguinte: a inveja é um dos mais antigos sentimentos do universo, pois foi por inveja que Deus, que Lúcifer, se rebelou contra a ordem estabelecida de Deus. Foi no jardim do Éden também que a inveja fez sua primeira vítima no meio humano. Paulo, em Romanos 1:29, ele diz o seguinte: que os homens, se referindo ao mundo, todos estão cheios de injustiça, malícia, avareza e maldade, todos possuídos de inveja. Está lá em Romanos capítulo 1, versículo 29. Mas também a Bíblia mostra que homens de Deus sofreram inveja. Um exemplo como Isaac, por causa da sua prosperidade, e Moisés, por causa da sua autoridade no meio do povo de Deus. Lá em Gênesis 26, versículo 12 a 14, diz o seguinte: semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Versículo 13. E no 14 diz: possuía ovelhas e boi e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E Moisés também, por causa da sua autoridade, ele sofreu também com a inveja. Lá no Salmo 106, versículo 16 a 17 diz: tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. Abriu-se a terra e tragou a Datã e cobriu o grupo de Abirão. O próprio Jesus sofreu também com este sentimento de inveja. Lá em Marcos 15:10, diz assim:
pois ele, se referindo a Jesus, bem percebia que, por inveja, os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Mas também não para por aí a Bíblia. A Bíblia diz que a inveja também era um sentimento que movia os judeus contra os servos do Senhor. Lá em Atos 5, 17 e 18, lá em Atos 13, 45, lá em Atos 17, 5 a 6, diz o seguinte, Atos 5, 16 e 17. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, da seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e o recolheram na prisão. Atos 13, versículo 44 e 45 diz: no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. E Atos 17, 5 e 6 diz o seguinte: porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes têm transtornado o mundo, chegaram também aqui. Então, amados irmãos, vejam só. E o versículo 5 diz: os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntaram a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuraram trazê-lo para o meio do povo. Então, amados, como eu falei, a inveja é um dos mais antigos sentimentos do universo. Começou com Lúcifer, foi implantado lá no Jardim do Éden, Porém, o apóstolo Paulo aqui recomenda à igreja a não termos inveja uns dos outros. E Paulo também, lá em Filipenses 1,15, Paulo trabalha muito sobre isto nas igrejas, porque é um sentimento que é uma obra da carne, está na natureza humana. Alguém já teve inveja de alguma coisa, ou talvez ainda tenha inveja. Por isso que Paulo diz lá aos Filipenses 1,15, alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Então vejam só como a coisa é séria. Paulo diz aqui aos Filipenses, escrevendo lá na carta da prisão, estava preso, e sabia que alguns estavam proclamando a Jesus Cristo por inveja. Parece uma coisa até estranha, né? Mas é verdade, é obra da carne, da velha natureza adâmica. E nós devemos ter cuidado com esse sentimento que está na nossa velha natureza lá, incrustada, silenciosa. E vamos meditar hoje, amados, no que a palavra de Deus fala sobre a inveja. Nós vamos ver o que é inveja, reconhecer a origem da inveja e mostrar alguns textos para a cura da inveja. Então, em primeiro lugar, o que é inveja? Inveja é descontentamento e má vontade sobre as vantagens e posses de outra pessoa. Mas também inveja é sentir má vontade, descontentamento com ou por causa de um objeto, um desejo por algo daquilo que o outro tem e você não tem. Resumindo, inveja é o desejo de ser o que o outro é e de possuir o que o outro tem.
Vou repetir. Inveja é o desejo de ser o que o outro é e de possuir o que o outro tem. Irmãos, isso é uma coisa tão séria que uma pessoa que é invejosa é aquela que se perturba com o sucesso dos outros. Uma pessoa invejosa, ela não se alegra com aquilo que ela já tem, mas se entristece por aquilo que o outro tem. Uma pessoa invejosa nunca é feliz, porque está sempre buscando aquilo que não lhe pertence. Um invejoso nunca é grato, pois está sempre querendo aquilo que é do outro. Um invejoso também nunca tem paz, porque se torna um mesquinho e é como um câncer que vai lhe destruindo pouco a pouco. A inveja destrói. Você sabia disso? E se torna uma doença, e as pessoas adoecem por causa da inveja. E é isso que a palavra de Deus diz. Abram comigo aí Provérbios 14, versículo 30. Provérbios 14, 30. Diz assim: o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Vou repetir. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Tem outra versão que eu coloquei aqui também, que diz assim: um coração sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Então, amados, uma pessoa que é invejosa, pela sua mesquinhez, é como um câncer que vai destruindo aquela pessoa pouco a pouco. Tem pessoas que são doentes de inveja, adoecem por não ter o que aquela pessoa tem, ou de não possuir o que aquela outra pessoa possui. E como nós vimos aqui em Provérbios, amados irmãos, como um coração sadio representa uma mente tranquila, ou um coração imperturbável que promove uma boa saúde física, a inveja vem arruinar a saúde daquele que a possui. Fica doente. A inveja se torna uma emoção negativa, que vem à tona quando você compara o que você tem com aquilo que os outros têm. Você vai querer ter aquilo que aquela outra pessoa tem. Irmãos, por isso que Paulo, ele escreve aqui, para que nós cristãos, como os cristãos da Galácia também, lá de Filipenses também, ele exorta que nós jamais devemos ter inveja. É porque se a inveja não for verificada, cuidada, isso fará com que a vida de uma pessoa se torne uma coisa mesquinha e miserável. Sabe por quê? Porque a inveja pode corroer a paz dos nossos corações. A inveja pode prejudicar os nossos relacionamentos. Quantas pessoas já não têm mais relacionamento com outras pessoas
tão somente por causa da inveja? E o principal, a inveja pode nos afastar de Deus, pois inveja é uma obra da carne e é pecado. A palavra de Deus diz que a inveja, ela é maligna. Tito 3 também, Paulo escrevendo para Tito também exortar os cristãos lá daquela época. Tito 3, versículo 3 diz: pois nós também, veja o que é que Paulo vai dizer, outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres. Olha como nós vivíamos, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Está vendo aí? Paulo diz que outrora nós éramos assim, desobedientes, nécios, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícias e inveja. Veja, amados irmãos, como estão juntas malícia e inveja. Isso mostra que todo invejoso, ele já vem com a malícia, é malicioso. Isso também é obra da carne, odiosos e odiando uns aos outros. Paulo diz que nós éramos assim. Por isso que a palavra de Deus nos alerta para que não tenhamos invejas, principalmente quando nós direcionamos ou colocamos nossos olhares, olhamos para a vida de pessoas erradas, pessoas que demonstram ser melhores, para atrair inveja tão somente nos outros. Você já viu pessoas que gostam de estar mostrando o que tem? De estar se exibindo? Isso é só para provocar inveja nos outros. Você já viu as pessoas assim? Que não pode possuir nada e fica logo mostrando, talvez o sentimento de malícia, para provocar inveja nos outros. Mas a palavra de Deus diz, dessas pessoas, nós devemos correr. Sabe por quê? Corre o risco de a gente ser enredado por essas pessoas e daqui a pouco nós estarmos sendo invejosos da mesma forma como eles. Porque é algo da natureza terrena. Se alimentarmos o velho homem, ele vai vir com toda força. Vamos ver alguns textos lá em Provérbios. Abra aí, Provérbios 3, 31. Provérbios 3, 31. Olha o que é que diz. Não tenhas inveja do homem, o quê? Violento, nem siga nenhum dos seus caminhos. Tem pessoas que gostam, né, de se exibir pela sua violência, né, de ser aquela pessoa mais forte do que outra, né? Aí diz, não tenha inveja dessas pessoas que são violentas, nem siga nenhum dos seus caminhos. Não inveja essas pessoas, porque isso não vai levar a lugar algum. Senão você vai se tornar violentas, como também elas são. Mas também aí adiante, Provérbios 23, 17. Veja o que aqui diz. Provérbios 23, 17. Não tenha o teu coração e quê? Inveja dos pecadores. Antes, olha só, no temor do Senhor perseverarás todo dia. Não tenha inveja lá do malfeitor, lá do ímpio. Nós sabemos que teve algumas pessoas, né? Tem lá Asaf, né, no Salmo 37, né? Ele não sentiu inveja, não foi? Mas quando ele entrou, né,
Na casa de Deus, ele viu qual era o fim dele e disse: não, esse caminho não dá para mim não. Então, amados, mas também Provérbios 24, 1 e 2. Veja o que é que diz. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem queira estar com eles, porque seu coração maquina violência e os seus lábios falam para o mal. Corra de perto do invejoso, daquele que fala mal das pessoas, daqueles que são homens malignos, que estão maquinando violência, que vivem a falar tão somente mal das outras pessoas. Por quê? Irmãos, quando o sentimento de inveja chega no coração do homem, veja o que é que diz Provérbios 27, 4. Diz, Provérbios 27, 4. Cruel é o furor, e impetuosa a ira. Mas quem pode resistir à inveja? Quem pode resistir à inveja? Irmãos, eu coloquei aqui uma resposta para esse versículo. Só aquele que é filho de Deus, nascido do alto, que tem o devido temor, ou seja, respeito a Deus e a sua palavra, com o auxílio de Deus, é que pode superar e vencer a inveja. Vou repetir, só aquele que é nascido filho de Deus, que verdadeiramente tem o seu devido temor a Deus e a sua palavra, é que pode auxiliá-lo e livrá-lo e mostrar as consequências da inveja para que ele tire e nem deseje nunca este sentimento em seu coração. Se não for, amados, um momento, viu, Toninho? Sabe por quê, amados? Quem sente ou quem perde tempo de inveja dos outros deveria estar lutando pelos seus próprios sonhos, porque Deus tem coisas maravilhosas para todos nós, e o que é nascido de Deus e o que conhece a sua palavra e tem o devido temor a Deus e a sua palavra, ele não vai estar perdendo tempo querendo invejar quem quer que seja, porque ele sabe, ele está lutando pelos seus próprios sonhos, que são os sonhos de Deus para a sua vida, e ele crê e sabe que Deus tem coisas maravilhosas para ele, e ele não vai estar perdendo tempo em querer ter o que o outro tem e o que ele não tem, e isso pode lhe causar inveja. Ele jamais, com o auxílio de Deus, ele vai desejar essas coisas, porque Deus vai colocar lá no coração dele o devido temor e respeito à sua palavra, porque a inveja, ela é uma obra da carne. E jamais devemos alimentar este sentimento. Então, amados, por isso, veja só, coisa maravilhosa é a palavra de Deus. Às vezes parece um tema, né, que não tem nem importância, né, aspas, né? Por isso que é bom a gente meditarmos na palavra de Deus. Às vezes, eu sou um cristão, eu não tenho inveja, mas Paulo está exortando aos cristãos da Galácia para não terem inveja uns dos outros. Por quê? Porque isso pode acontecer também com um cristão que está alimentando a velha natureza e vai causar danos para ele, para o seu próximo e também para a igreja. É porque se nós fôssemos comentar aqui quantas coisas já aconteceu no seio da igreja por causa da inveja, né? Por causa da malícia, discórdia e tantas outras coisas. Não podemos desejar o que já é dos outros, pois assim estaremos deixando o que o Senhor tem preparado para
nós. Busque o Senhor, faça aquilo que o Senhor está colocando em suas mãos, deixe os outros fazer o que Deus tem preparado para eles e viva nessa perspectiva de fazer ou ter a esperança, os seus sonhos estejam voltados para aquilo que o Senhor já tem preparado para cada um de nós. Então, amados, inveja é isto. Agora, a origem da inveja. Em segundo lugar, podemos ver que a inveja não vem de Deus. A inveja tem sua origem é maligna. Como eu falei, o próprio Lúcifer, Satanás, teve inveja de Deus e por isso deixou de ser um anjo de luz, sendo lançado fora. Está lá em Ezequiel 28:16. Aí você está dizendo, mas esse texto não está dizendo que ele teve inveja lá, não. Mas por que ele é chamado o pai da mentira? Onde tem mentira, existe a inveja. Nós vamos ver mais adiante. Lúcifer se rebelou contra a ordem estabelecida de Deus. E foi no jardim do Éden que a inveja fez sua primeira vítima no ser humano. A Bíblia mostra que a inveja teve um papel importante na queda do homem. Quando Eva foi tentada, ao desobedecer a Deus, o inimigo, que é Satanás, disse que, olha só a mentira, se ela e Adão comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles seriam iguais a Deus. Está lá em Gênesis 3:5. Em outras palavras, basicamente, o primeiro casal sentiu inveja do próprio Deus e tentou usurpar o seu lugar. E isso está no coração do ser humano. Ele não quer ser dependente de Deus. O homem quer ser independente de Deus. O orgulho, a inveja, a mentira e tantas outras coisas estão no coração do homem. Por isso que Paulo mostra que aqui a inveja é uma obra da carne, não vem de Deus. Mas a Bíblia nos mostra também que quando nós reconhecemos que a inveja é um produto da natureza pecaminosa que existe dentro de nós, isto nos ajudará a enfrentá-la de uma forma mais eficaz. Já pensou se a Bíblia não mostrasse isso? A Bíblia tem a revelação de Deus aqui. O ser humano aí, o homem natural aí não aceita. Imagine se não tivesse escrito aqui que a inveja é de origem maligna. Irmãos, o próprio Jesus, lá em Marcos 7:21-23, eu não vou ler. Ele advertiu que este sentimento vem de dentro do coração humano. Inveja, adultério, tantas outras coisas ruins. Vem de dentro do homem. Se quisermos seguir esse caminho da inveja e trabalhar duro para sermos melhores do que os outros, nós acabaremos ficando sozinhos e seremos enganados pela própria inveja. Veja se não é isso. O invejoso é assim. Quando ele segue o caminho da inveja, trabalha duro, não é? Para ser melhor do que os outros, ele acaba ficando sozinho e no fim ele é enganado. A inveja o enganou. Porque a inveja é enganadora, ela engana o ser humano, pois ela é pecado. Como nós falamos ontem, ou melhor, anteriormente,
O invejoso só consegue ver aquilo que é do outro. É como aquele ditado popular que diz, né? Galinha do vizinho é mais gorda do que a minha. Mas isto é um engano nos olhos de quem sente inveja. E o fim do invejoso vai ser a penúria. Você sabia disso? Veja o que é que diz também Provérbios aí. Provérbios 28, 22. Provérbios 28, 22. Veja só. Aquele que tem olhos invejosos corre atrás de quê? Das riquezas. Mas não sabe que há de vir sobre ele o quê? A penúria. Ele vai penar lá no fim da sua vida. Aquele que tem olhos invejosos e agradecer a Deus pela vida de todos. A Bíblia diz: tem alguém feliz? Se alegre com ele. Tem alguém sofrendo? Sofra junto com ele. E assim cumprireis a lei de Cristo. E colocarmos o nosso sentimento no sentimento dos outros. Se ele está alegre, graças a Deus, agradeça a Deus. Se ele... vá consolar aquele seu irmão, ou quem quer que seja. Mas se aí você pode pensar, mas se aquela pessoa não quer, entrega a Deus e continua orando por ela. Porque tem pessoas que são invejosas, são assim. Você vai conversar com elas. Algumas pessoas têm inveja tanto de você que às vezes você vai conversar com elas. Você sabe que aquela pessoa tem inveja de você por alguma coisa, eu não vou detalhar aqui. Mas aquela pessoa fica negando a você. Você se oferece para ajudá-la em qualquer área da sua vida, mas ela não quer. Isso é difícil. Tratar com pessoas assim. Mas como cristão, nós fomos chamados para quê? Para a gente, mesmo assim, a pessoa buscando ajudar essas pessoas. Se elas não quiserem, continuemos orando por essas pessoas. Entregando essa vida para que eles conheçam e saibam que esse sentimento vai levar eles à penúria. A inveja, amados, ela engana. Um dos maiores desafios que enfrentamos diariamente somos nós mesmos, a nossa velha natureza caída, e como nós reagimos às situações que nos ocorrem. Não deixemos que nossos desejos pelas coisas deste mundo destruam nosso relacionamento, nossa amizade com o próximo e com o próprio Deus. Só que se as pessoas, aquele próximo seu, aquela pessoa, não quiser amizade com você, aí você não tem nada a ver, você entrega aquela vida a Deus e vamos viver.
Porque tem pessoas que são assim, você busca amizade, você faz de tudo, se chega para aquela pessoa, mas aquela pessoa, sentimento cheio de inveja, cheio de ódio seu, não quer de forma alguma mais se relacionar com você. E você vai fazer o quê? Apenas orar a Deus, entregar a vida dela a Jesus através da oração. Por isso, amados, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 1, ele diz: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, que é engano, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicência. Pedro diz que nós devemos nos despojar, jogue fora essa velha roupagem. Maldade, o dolo, que é o engano, hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicência. Você jogue fora essa roupa velha, não serve mais. Pedro diz que quando nos convertemos, precisamos deixar tudo o que não é de Deus e buscar nos encher da presença do Senhor. O velho homem deve ser transformado dia após dia, de glória em glória. O servo do Senhor não precisa ter medo de inveja, porque sabe que sua vida está nas mãos de Deus. E ninguém pode tomar o que Deus dá àqueles que lhe pertencem. Tem pessoas que ficam buscando invejar outras pessoas, de ter aquilo que as outras pessoas têm. Isso é falta de confiança em Deus. Porque só vai ter, meu irmão, eu só vou ter o que Deus quiser que eu tenha, o que você tenha. Porque tudo vem das mãos do Senhor. Ninguém pode tomar o que Deus nos promete dar e o que Ele vai conceder a cada um de nós. Isso aí, amados, quando eu tenho convicção disso, eu só vou ter, eu só vou possuir, eu só vou desenvolver aquilo que Deus me der. Se Deus não me der, eu não tenho capacidade. E jamais eu vou estar buscando aquilo que é dos outros, porque aquilo não me pertence. Eu só pertenço àquilo que Deus me tem dado. Tudo que nós temos, tudo que recebemos, o que nós fazemos, é Deus que nos dá. Eu tenho que ter esse entendimento. Aí se acaba, sabe o quê? Todo sentimento de inveja. Isso em todas as áreas. Nada é concedido ao homem se do céu não lhe for permitido ou dado. Como eu falei anteriormente, amados irmãos, às vezes eu já até errei. Eu digo, meu ministério pastoral. Eu não tenho um ministério pastoral. O ministério não é meu, é de Deus. Ele apenas me deu para que eu desenvolva e administre para Ele. Meu carro, Deus me deu aquele transporte, mas foi graça de Deus. A qualquer momento Ele pode tirar. Minha casa, você tem casa nada, você tem uma morada aqui, é como que você está numa tenda. E daqui a pouco tempo você vai para o céu. O cristão vai para o céu, porque ele tem uma pátria superior. Ele vai ter uma nova morada. Tudo que tem na terra pertence ao Senhor. Está lá no Salmo 24. Tudo é do Senhor. Nada o homem tem. Deus dá apenas por um tempo, para que Ele administre, desfrute e glorifique o nome de Deus. E em último lugar, nós vamos ver aqui a cura para a inveja. É simples. A cura para a inveja é gratidão a Deus. A gratidão é o antídoto mais poderoso contra a
inveja. Gratidão a Deus. Porque se eu sou verdadeiramente grato a Deus, pelo que eu sou, pelo que eu tenho e por aquilo que ainda eu vou ser, Deus é quem sabe o amanhã, isso jamais vai passar esse sentimento de inveja e jamais eu vou abrigar ou alimentar esse sentimento no meu coração. Gratidão a Deus. Quando agradecemos a Deus pelo que temos, pelas bênçãos que Ele derrama sobre nós, não temos tempo para focar naquilo que os outros possuem. Vou repetir, viu? Quando agradecemos a Deus pelo que temos e pelas bênçãos que Ele derrama sobre nós, não temos tempo para focar no que os outros possuem. Eu sou grato a Deus. Por isso que em Tessalonicenses 5,18 diz: em tudo dai graças, porque tudo isto é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graça. E se acaba o sentimento de inveja no seu coração. Quando cultivamos uma atitude de gratidão, nossos corações, amados, vai se encher, ou melhor, se encherá de contentamento e jamais seremos propensos a invejar os outros. Devemos nos concentrar nos propósitos de Deus que Ele tem para as nossas vidas. Cada um de nós temos um propósito único e especial na vida que é dado por Deus. Você sabia disso? Cada um de nós temos um propósito único e especial nas nossas vidas que é dado por Deus. Ele tem propósito para a minha vida, para a vida de todos os irmãos aqui, diferente um do outro. Agora só o tempo é quem vai dizer para mim, para você, e quando chegar na minha e na sua vida. Porque Deus, Ele nos criou com talentos, com habilidades, com dons específicos para cumprirmos o seu propósito em nossas vidas. Vou repetir, viu? Deus nos criou com talentos, habilidades e dons específicos para cumprirmos o seu propósito em nossas vidas. Será que todos nós, amados, temos o talento iguais? Não. Deus colocou eu ou você em áreas diferentes, habilidades diferentes e até dons espirituais diferentes. Isso tudo com um propósito na minha e na sua vida. E quando nos concentramos em desenvolver e usar esses dons e esses talentos para a glória de Deus, nós não seremos mais inclinados a invejar as realizações dos outros. Você vai em busca daquilo que Deus tem lhe dado, do seu talento, da sua habilidade, do dom que Deus lhe deu. Você desenvolva, busque, faça para Deus. Agradeça a Deus, seja grato e tenha convicção que Deus dá talentos a uns, habilidades a outros, dons a outros diferentes. Desenvolva, e isso, o sentimento de inveja vai sair do seu coração. Devemos, amados, buscar cada vez mais nossa satisfação em Cristo. Por isso que Paulo, lá em Filipenses 4, 11 a 13, um texto bastante conhecido, eu vou ler aqui. Ele diz: não digo isto por necessidade, porque aprendi a contentar-me com aquilo que eu tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância, e em toda maneira e em todas as coisas eu fui instruído. Tanto a ter fartura, como ter fome, ter abundância, como padecer necessidades. Porque todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. É isso, amados. Quando a nossa satisfação está em Cristo,
Não seremos abalados pela inveja, pois compreendemos que Ele supre e continuará suprindo todas as nossas necessidades e nos capacitará a enfrentarmos qualquer que seja a situação. Portanto, amados, a melhor forma de vencer a inveja é sermos gratos ao Senhor e desenvolvermos nossas funções no trabalho que Ele preparou para cada um de nós, sendo bons filhos, bons esposos, boas esposas e bons servos e servas de Deus. Sejamos gratos a Deus. Você já parou assim na sua vida? Eu estava refletindo hoje, revisando aqui essa mensagem, que concluí ontem, e parei assim, eu digo, isso é uma verdade, meu Deus, e está na tua palavra também. Porque nu eu vim ao mundo e nu eu vou voltar. Por que tanta inveja, tanta concorrência, tanta disputa, que não vai dar em nada lá no final? Do jeito que nós vimos este mundo, nós iremos voltar. Você já parou para pensar nisso? Mas enquanto nós não chegarmos esse dia, e já está determinado tanto para mim como para você, que é a morte, nós devemos, como diz aqui, olha, nós sermos gratos a Deus e desenvolvermos nossas funções no trabalho que Ele preparou para cada um de nós. Trabalho lá no nosso lar, como eu falei, como os bons filhos, cuidando, quando necessário, cuidar dos nossos pais, cuidar do nosso lar, da nossa família, e cuidar principalmente da igreja, do rebanho do Senhor Jesus Cristo. Porque nós temos uma família espiritual, e esta família se chama igreja, e o cabeça é Cristo, e nós somos o corpo, e nós somos membros dessa família. É isso, amados. Quando vier esse sentimento de inveja, lembre-se dessa palavra: eu não devo ter inveja de mais nada, nem de ninguém. Por quê? Deus me dá só aquilo, ou me dará só aquilo que Ele vê que é bom para mim. Eu sou grato ao meu Deus. Se Ele quiser me dar, vai me dar. O tempo vai mostrar. Então, amados, concluo dizendo o seguinte: a inveja é um inimigo sutil, como o Toninho falou, né? Está lá dentro da alma, né? Ninguém conhece. É um inimigo sutil, a inveja, que pode minar nossa alegria e prejudicar nossa caminhada com o próximo e com Deus. No entanto, pela graça de Deus, como nós vimos, podemos vencer este sentimento, reconhecendo nossa origem pecaminosa, cultivando a gratidão a Deus e concentrando-nos nos propósitos de Deus que tem para cada um de nós, buscando dia após dia nossa satisfação em Cristo. E isso com contentamento e gratidão a Deus. Que o Espírito Santo, amados irmãos, de Deus, nos fortaleça nessa caminhada e nos ajude a vivermos em paz e harmonia uns com os outros e em plena comunhão com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça contra este sentimento tão maligno, contra esta obra da carne. Por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas 5, né? Pois quem essas coisas está presente, né? Paulo era durão. Ele escreve aqui em Gálatas, ele diz assim, lá no final do versículo 21. Ele vai terminar, ainda falta duas obras da carne, né? Bebedices e glutonarias. Aí ele vai dizer: e coisas semelhantes a estas
a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Paulo era sincero, como Jesus Cristo foi sincero. Ele era pela verdade, ele conhecia a verdade, como apóstolo de Cristo para os gentios. E esta carta chegou até nós, para que sejamos advertidos e vivamos tão somente para a glória de Deus, deixando e abandonando todas as obras da carne. Não só a inveja. Então, amados, esta é a palavra que eu trouxe hoje para nós meditarmos nesta noite. Que Deus nos livre. E se houver algum sentimento de inveja ainda de nossos corações, retiremos, deixemos, entreguemos tudo nas mãos do Senhor, confessemos este pecado. E esse sentimento não venha mais fazer parte da minha e da sua vida. Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.